Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 141, dia 23 de dezembro de 2023. O caminho para Emaús. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu, peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco, foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Honécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, que já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Lucas 24, 13, 35. A história contida nestes versículos não se encontra em nenhum outro evangelho senão o de Lucas. De todas as 11 aparições de Cristo após sua ressurreição, nenhuma talvez seja tão interessante quanto a descrita nesta passagem. Vamos marcar nesses versículos que encorajamento há para os crentes falarem uns aos outros sobre Cristo. Somos informados de dois discípulos caminhando juntos para Emaús e falando da crucificação de seu mestre. E então vêm as palavras notáveis. Enquanto eles conversavam e discutiam essas coisas uns com os outros, o próprio Jesus veio e caminhou com eles. A conferência sobre assuntos espirituais é um meio de graça muito importante.
Como o ferro afia o ferro, assim a troca de pensamento com os irmãos aguça a alma de um crente. Traz uma bênção especial sobre todos os que a praticam. As palavras marcantes de Malaquias foram destinadas à igreja em todas as épocas. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor ouviu e ouviu. Um rolo de memória foi escrito em sua presença a respeito daqueles que temiam ao Senhor e honravam seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor Todo-Poderoso, no dia em que eu fizer as minhas joias. Malaquias 3, 16, 17. O que nós sabemos da conversa espiritual com outros cristãos? Talvez lenhamos nossas Bíblias, oremos em particular e usemos meios públicos de graça. Está tudo bem? Muito bem? Mas se pararmos aqui, então negligenciamos um grande privilégio e ainda temos muito a aprender. Devemos considerar como provocar uns aos outros ao amor e às boas obras. Devemos exortar e edificar uns aos outros. Hebreus 10, 24, 1 Tessalonicenses 5, 11. Não temos tempo para conversas espirituais? Vamos pensar novamente. A quantidade de tempo desperdiçado em conversas frívolas, insignificantes e inúteis é terrivelmente grande. Não encontramos nada a dizer sobre assuntos espirituais. Sentimos-nos com a língua presa e sem palavras sobre as coisas de Cristo. Certamente, se este for o caso, então deve haver algo errado dentro. Um coração bem à vista de Deus geralmente encontrará palavras para falar sobre as realidades eternas. Da abundância do coração a boca fala. Mateus 12, 34. Vamos aprender uma lição com os dois viajantes de Emaús. Falamos de Jesus quando estivermos sentados em nossas mesas e quando estivermos caminhando pelo caminho, sempre que pudermos encontrar um discípulo com quem falar. Deuteronômio 6, 7. Se acreditarmos que estamos viajando para um céu onde Cristo será o objeto central de toda a mente, vamos começar a aprender a conduta do céu enquanto ainda estamos na terra. Ao fazer isso, muitas vezes teremos alguém conosco a quem nossos olhos não verão, mas aquele que fará nossos corações arderem dentro de nós, abençoando a conversa. Vamos marcar em segundo lugar nesses versículos quão fraco e imperfeito era o conhecimento de alguns dos discípulos de nosso Senhor. Dizem-nos que os dois discípulos confessaram francamente que suas expectativas foram frustradas pela crucificação de Cristo. Esperávamos, disseram eles, que fosse ele quem redimiria Israel. Uma redenção temporal dos judeus por um conquistador parece ter sido a redenção que eles procuravam. Uma redenção espiritual por uma morte sacrificial. Era uma ideia que suas mentes não podiam absorver completamente. Ignorância como essa, à primeira vista, realmente surpreendente. Não podemos nos surpreender com a severa repreensão que caiu dos lábios de nosso Senhor. Como você é tolo e tardo de coração para crer. No entanto, uma ignorância como essa é profundamente instrutiva. Mostra-nos quão pouco temos que nos maravilhar com a escuridão espiritual que obscurece as mentes dos cristãos descuidados. Miríades ao nosso redor são tão ignorantes do significado dos sofrimentos de Cristo quanto esses viajantes de Emaús. Enquanto o mundo existir, a cruz parecerá loucura ao homem natural. Bendigamos a Deus para que haja verdadeira graça escondida sob muita ignorância intelectual.
O conhecimento claro e preciso é uma coisa muito útil, mas não é absolutamente necessário para a salvação, e pode até ser possuído sem graça. Um profundo senso de pecado, uma humilde disposição de ser salvo à maneira de Deus, uma prontidão ensinável para abandonar nossos próprios preconceitos quando um caminho mais excelente é mostrado, essas são as coisas principais. Essas coisas os dois discípulos possuíam, e portanto nosso Senhor foi com eles e os guiou em toda a verdade. Vamos marcar em terceiro lugar nestes versículos quão cheios de Cristo é o Antigo Testamento. É-nos dito que nosso Senhor começou com Moisés e todos os profetas e expôs em todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Como explicaremos essas palavras? De que maneira nosso Senhor mostrou coisas concernentes a si mesmos em todas as partes do Antigo Testamento? A resposta a essas perguntas é curta e simples. Cristo era a substância para cada sacrifício do Antigo Testamento ordenado na lei de Moisés. Cristo foi o verdadeiro libertador e rei de quem todos os juízes e libertadores da história judaica eram tipos. Cristo foi o profeta vindouro maior do que Moisés, cuja gloriosa vinda encheu as páginas dos profetas. Cristo era a verdadeira semente da mulher que deveria ferir a cabeça da serpente, a verdadeira semente na qual todas as nações seriam abençoadas, o verdadeiro Silo, a quem o povo deveria ser reunido, o verdadeiro bode expiatório, o verdadeiro bronze serpente, o verdadeiro cordeiro para o qual todas as ofertas diárias apontavam, o verdadeiro sumo sacerdote de quem cada descendente de Adão era uma figura. Essas coisas, ou algo parecido, não precisamos duvidar. Foram algumas das coisas que nosso Senhor expôs no caminho de Emaús. Que seja um princípio estabelecido em nossas mentes ao ler a Bíblia, que Cristo é o sol central de todo o livro. Enquanto mantivermos em vista, nunca erraremos muito em nossa busca pelo conhecimento espiritual. Uma vez que perdemos de vista a Cristo, encontraremos toda a Bíblia escura e cheia de dificuldades. A chave do conhecimento bíblico é Jesus Cristo. Vamos marcar finalmente nesses versículos o quanto Cristo gosta de ser suplicado por seu povo. Dizem-nos que, quando os discípulos se aproximaram de Emaús, nosso Senhor se fez como se fosse mais longe. Ele desejava ver se eles estavam cansados de sua conversa, mas não foi assim. Eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, pois já é tarde e o dia já passou. E ele entrou para ficar com eles. Casos como esse não são incomuns nas Escrituras. Nosso Senhor acha bom que provemos nosso amor, retendo misericórdia até que as peçamos. Ele se impôs seus dons sobre nós, não solicitados e não solicitados. Ele gosta de atrair nossos desejos e nos obrigar a exercitar nossas afeições espirituais, esperando por nossas orações. Ele tratou assim com Jacó em Peniel. Deixe-me ir, ele disse, para o dia raiar. E então veio a nobre declaração dos lábios de Jacó: eu não vou deixar você ir, a menos que você me abençoe. Gênesis 32, 26. A história da mãe cananeia, a história da cura de 2 cegos em Jericó, a história do nobre em Cafarnaum, as parábolas do juiz injusto e amigo à meia-noite, todos pretendem ensinar a mesma lição. Todos mostram que nosso Senhor gosta de ser suplicado e gosta de importunação na oração.
vamos agir de acordo com este princípio em todas as nossas orações, se soubermos alguma coisa sobre oração. Peçamos muito, e peçamos muitas vezes, e nada percamos por falta de pedir. Não sejamos como o rei judeu, que feriu no chão 3 vezes e depois parou. 2 Reis 13:18. Vamos antes lembrar as palavras do Salmo de Davi. Abra bem a sua boca e eu a encherei. Salmo 81:10. E o homem que coloca uma santa restrição em Cristo em oração, que desfruta muito da presença manifesta de Cristo. Amém. Tem continuação. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela tua santa palavra contida na Bíblia. Pai, que o teu nome cresça, que o meu diminua. Manifesta o teu poder, a tua glória e o teu amor. Abençoe cada família, Senhor, que ouve este estudo, cada família que lê este estudo. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Abra o entendimento e o coração das pessoas. É o que eu lhe rogo e lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.